Saudações, meus amigos, estamos iniciando a terceira edição do Pod Câmara, que é o podcast da Câmara Municipal de Itápolis. Nesta terceira edição, nós estamos recebendo um dos vereadores que tem uma experiência muito grande, tem passagens pelo Executivo e outras passagens pelo Legislativo. O vereador desta edição é o vereador Zequinha Cavachi. Zequinha, seja bem-vindo, muito obrigado por atender o nosso pedido e estar aqui conosco nesta terceira edição do Pod Câmara. Olá, meus amigos, Flávio, é um prazer imenso estar com vocês aqui. Quero, em primeiro lugar, parabenizar pelo trabalho, pela ideia brilhante que vocês e a presidência, a diretoria toda aí da Câmara, que é uma forma muito legal, muito importante, que a gente tem um contato também direto com a população. Parabéns mesmo por esse trabalho e aí estamos aí à disposição, realmente, para a gente colocar e trocar ideias com a população. Muito obrigado. E antes da gente começar esse bate-papo com o vereador Zequinha Cavachi, eu quero dizer a você mais uma vez que se você entender que esse conteúdo é importante, por favor, curta, compartilhe, comente nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, que isso faz com que esse conteúdo seja propagado para mais pessoas. E você também pode acompanhar o nosso Pod Câmara pelo Spotify, que é o áudio, a versão em áudio do nosso podcast. Basta procurar por Câmara Municipal de Itápolis. Nós temos também o nosso canal, não somente no YouTube e na página do Facebook, mas também no Spotify. Então, por favor, curta, compartilhe, comente para que esse conteúdo possa se expandir e mais pessoas ter acesso a ele. Zequinha, vamos começar já com um tema que está na nossa pauta, na nossa ordem do dia. Muita gente comenta a respeito da taxa do lixo, a famigerada taxa do lixo. Lá em agosto do ano passado, quando essa matéria foi submetida aqui ao plenário, seu voto foi contrário à instituição dessa taxa do lixo. E eu queria saber, nós queríamos saber o motivo do seu voto contrário à instituição dessa taxa. Bom, Flávio, nós sabemos que o Executivo, por imposição de uma lei federal, nós vamos deixar bem claro também, encaminhou para esta Câmara esta lei, o projeto de lei, para a gente poder implantar ou não, instituir ou não, essa taxa de lixo. Eu fui um dos vereadores que, naquele momento, votou contra essa lei. Por quê? Em primeiro lugar, por entender que existe dentro da lei algumas ilegalidades, algumas inconstitucionalidades que poderia trazer prejuízo à população em si. Outro motivo também que votei contra é no sentido de que o momento também sabemos que a lei, existia uma lei federal, mas naquele momento sabíamos também que a população toda, passando por uma situação de pandemia que assolou o mundo, o país e também Itápolis, seria mais uma imposição de uma taxa, de uma cobrança para a população. Esse também foi um dos motivos que me levou a votar contra a legislação, contra essa lei, a imposição da taxa de lixo. E a forma de cobrança também colocada na lei, apesar de que existem interpretações judiciais favoráveis a essa cobrança, dessa forma, essa forma de cobrança, mas, como se diz, a gente também, naquele momento, entendeu que essa forma de cobrança pelo metro quadrado do imóvel também não seria uma forma justa para a população pagar essa taxa de lixo. Esses foram alguns dos motivos que me levou a votar contra, Flávio. Tem mais uma iniciativa tua, Zeca, mas antes de passar para a pergunta, eu quero dizer que a taxa do lixo foi instituída pela Lei Complementar 3729, de 10 de agosto de 2021, e na última sessão de Câmara, a Câmara teve audiência pública a respeito de um projeto que mostrou que a arrecadação dela é em torno de 3 milhões e 85 mil reais no ano. Essa taxa, como você mencionou, ela é cobrada por metro quadrado. Então, tem a divisão por usos. O residencial, ela tem exatamente 8 centavos o metro quadrado para imóveis residenciais. Comerciais e de serviço, ela tem 7 centavos por metro quadrado. Uso comunitário
tem 3 centavos por metro quadrado, uso industrial 5 centavos por metro quadrado e imóvel urbano não edificado, que são os terrenos, que é onde gera uma certa polêmica, 3 centavos o metro quadrado. E aí que eu passo a te perguntar, porque eu sei que da sua parte e do vereador Marinho Almeida houve uma representação perante o Ministério Público do Estado de São Paulo para tentar caracterizar esses usos de imóveis não edificados, que são os terrenos, e o industrial como inconstitucionais. Foi isso, não é? Sim, realmente, depois da aprovação da lei, o início da cobrança, que gerou também muita polêmica, todo mundo sabe que foi polêmico, principalmente em relação aos terrenos vazios, sem as edificações. Nós, eu e Marinho, o vereador Marinho de Almeida, entendemos por bem, depois de uma análise, de um estudo, fazer essa representação perante o Ministério Público do Estado de São Paulo, tá? Discutindo essa eventual constitucionalidade da lei, especificamente nesses incisos da cobrança da taxa de lixo sobre os terrenos não edificados e também em relação às indústrias, que nós tivemos até, inclusive, uma decisão recente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tá? Onde os desembargadores entenderam que a cobrança da taxa de lixo para as indústrias não é legal, vamos falar assim, é inconstitucional, e também entendemos dessa forma, por isso que representamos ao Ministério Público para que tenha uma análise dessa situação e que possa, eventualmente, entrar com ação direta de inconstitucionalidade dessa lei municipal. Eu, como advogado, eu posso dizer também que eu entendo, tá? Isso são interpretações, mas acho que essa cobrança sobre terrenos vazios, porque não gera o lixo, ao meu ver, não gera o lixo doméstico que é objeto dessa lei. E as indústrias, elas têm a necessidade de fazer também, dar um destino final para esse lixo Exato. gerado nas indústrias. As próprias indústrias é que são responsáveis por cuidar das destinações dos resíduos que elas produzem. Sim. Então, essa é a alegação que tem no pedido para que o Ministério Público do Estado de São Paulo, e diga-se de passagem, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo é que é responsável, competente para ingressar no Tribunal de Justiça com uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei vigente no município, não é? Por isso que não foi feita a representação no Ministério Público aqui de Itápolis, porque a competência para isso é do Ministério Público de São Paulo, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Realmente a competência é do Estado, da Procuradoria-Geral do Estado, que, analisando o caso, entra com ação direta de inconstitucionalidade, que será protocolada junto ao Tribunal de Justiça, que também não é o fórum do juiz de Itápolis que analisa essa questão, e sim o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então essa foi a nossa interpretação, a minha e do vereador Marinho de Almeida. Eu sei que teve alguns vereadores também, depois que houve uma alteração da lei municipal para reduzir o valor da taxa de lixo, tá? Para que havia inicialmente fixada, né? Tá? Para terrenos, não é? Para terrenos, tá? Grandes. Entendeu? Existia uma interpretação também de alguns vereadores, mas naquele momento também não houve nenhum equilíbrio para que pudesse ser retirada essa cobrança. Então entendemos por bem fazer esse protocolo junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo, para que possa, no futuro, se for esse entendimento, seja proposta e acolhida pela Justiça. Então, a taxa do lixo, ela se refere ao transporte do lixo para um outro aterro sanitário, que não o lixão está com a sua capacidade esgotada. Muito em breve o município vai ter que fazer isso que nós chamamos de transbordo, que é o transporte do lixo coletado nas residências, também nos estabelecimentos comerciais, indústrias, em alguns casos, para um aterro sanitário de um outro município. E também ela incide sobre a retirada do lixo das casas, a coleta do lixo, não somente no transporte. Um assunto que estava sendo discutido aqui na Câmara também. Essas são as incidências da taxa do lixo. E agora que a Prefeitura
fez o lançamento da taxa do lixo junto com os carnês de IPTU, estima-se uma arrecadação dessa taxa de R$ 3.085.000 ao longo do exercício, ao longo do ano. É um valor interessante. Com certeza, Flávio. E outro assunto, também outra questão que foi debatida aqui por nós, é que a prefeitura, ela já faz sempre, já uns 3, 4 anos, já fez a coleta terceirizada do lixo, né? Faz a coleta. E ela bancava 100% dessa despesa. Tá? Então, com essa imposição da lei com a cobrança da taxa de lixo, a tese seria, em princípio, não seria cobrado a prefeitura não teria essa despesa, tá? Não teria essa despesa também da coleta de lixo, que entendo que também o poder público teria que contribuir colocando algum valor com essa, como diz, vamos falar, contrapartida. Muito bem. Zequinha, essa questão da taxa do lixo, ela é uma questão que realmente está na pauta, as pessoas se interessam muito, porque afinal de contas é um tributo, é uma taxa, então que as pessoas têm que pagar. Mas tem um outro assunto que nasceu de uma indicação sua na última sessão de Câmara, nesta semana, que trata de um outro assunto que é muito discutido também, sobretudo nos chats da transmissão ao vivo, das sessões, das audiências públicas aqui da Câmara Municipal, que é a eleição do Conselho Municipal de Saúde. Eu percebo que esse tema está um pouquinho atravancado. Essa composição, essa constituição nova do Conselho Municipal de Saúde parece que é um assunto que não avança. E tem um pedido seu para uma alteração na lei de constituição do Conselho do Fundo Municipal de Saúde. Foi isso que foi, então, pedido em uma indicação sua na sessão de Câmara desta semana. Realmente, Flávio, nós temos conversado com a população e também membros do Conselho Municipal da Saúde e temos conhecimento que o Poder Público, a Prefeitura, precisa encaminhar para a Câmara Municipal um projeto de lei que altera a lei de criação do Conselho Municipal de Saúde, tá? Para adaptar as situações atuais e que possa também fazer com que ocorra as eleições do Conselho Municipal de Saúde. A última eleição ocorreu em agosto de 2021, do ano passado, que depois deu um problema jurídico. Tá? Deu uma polêmica, pessoas se desentendendo, inclusive. Né? Isso. E hoje já estamos em abril de 2022. E até agora o Poder Público Municipal não tomou atitude, decisões para que a nova eleição ocorra. E tem outro porém. Em maio deste ano, a diretoria vence o mandato dessa atual diretoria do Conselho Municipal de Saúde. Então, necessariamente, em maio, precisa ser feitas novas eleições. E sem que ocorra essas alterações da lei, para que seja adaptada à situação do atual, ela não poderá ocorrer. Tenho conhecimento também que esse projeto de lei do Executivo está no Departamento Jurídico, uma análise, por isso que nós estamos solicitando um encaminhamento o mais rápido possível para a Câmara Municipal, que a gente possa apreciar, nós vereadores, possamos apreciar essa nova lei e faça as alterações, adequações necessárias para que ocorra a eleição municipal do Conselho. O Conselho Municipal de Saúde é um dos conselhos mais relevantes, todos têm a sua importância, mas o Conselho Municipal de Saúde ele é muito relevante porque ele aprova as contas do Fundo Municipal de Saúde, verifica as ações em saúde, fiscaliza, é um órgão composto por membros da sociedade, por usuários e também por profissionais da saúde. Então é um órgão que precisa realmente ter a legislação em dia para que o processo eleitoral se inicie, sobretudo porque essa notícia tua de que o mandato vence agora em maio, nós estamos em abril, é um assunto urgente. Sim, com certeza. Por isso que na última sessão de Câmara eu apresentei essa indicação, que é uma forma que o vereador tem de cobrar o Poder Executivo que encaminhe as legislações necessárias, tá? Principalmente nesse caso específico, por conta da situação do vencimento do mandato dos membros, tá? E necessário, então, e aliás, no passado, por isso que teve outra eleição, porque teve membro que renunciou o cargo. Então, isso está vago, tá? Então,
precisamos fazer de forma urgente a nova eleição do Conselho Municipal, que é um órgão de extrema significância e importância, principalmente porque analisa as contas da saúde pública municipal. Bom, Zequinha, nós temos vários assuntos para tratar e todos eles, nessa sua pauta, têm uma certa polêmica, digamos assim, trazem consigo uma certa polêmica. Tem mais uma aqui, que é o assunto da empresa Fiber Citrus. Havia uma intenção de trazê-la para Itápolis, a Câmara autorizou a cessão de 9 alqueires lá naquele terreno da escola agrícola. Isso gerou muitos debates, porque a questão da escola agrícola é um assunto ainda que não está resolvido no município. Mas teve uma participação direta sua através também de uma indicação. Depois que a empresa desistiu de vir para Itápolis, teve um pedido seu para que o prefeito mandasse para a Câmara uma lei revogando a autorização de cessão de uso daqueles 9 alqueires. Então, de fato, o prefeito mandou a lei, a Câmara aprovou, mas por que foi importante, que foi necessário que se fizesse a revogação? Naquele momento, vou deixar até bem claro, com relação à votação dessa lei, eu fui favorável naquele momento, fiz um estudo, uma análise em relação ao que a empresa em si iria fazer dentro do nosso município. Tá? É um ramo de atividade nova, mas com certeza que poderia dar certo nesse sentido. E outro detalhe, porque fui favorável também à votação dessa lei. Porque o município não estaria doando de forma definitiva essa área para a empresa. A lei autorizou apenas a concessão dessa área lá na escola agrícola para que ela pudesse dar início às atividades. Como a lei própria, a lei do PRODEI, ela determina que para a escritura definitiva são necessárias algumas exigências e teria que passar também para a Câmara Municipal, eventualmente, essa doação definitiva. Então, naquele momento, que era somente a doação da área para a implantação da empresa, eu votei favorável. E com as informações, como a empresa comunicou a Prefeitura que não viria mais para Itápolis, eu entendi por bem solicitar ao Executivo que aquela lei fosse revogada, para não ter problema, não ficar em aberto essa autorização legislativa e depois pela lei também que foi promulgada pelo prefeito, autorizando que a área, aproximadamente 9 alqueires da escola agrícola, fosse cedida para essa empresa. Então, foi uma solicitação que posteriormente o Poder Executivo encaminhou para nós essa revogação daquela lei que nós aprovamos. Por isso que foi feito esse pedido. Então, na realidade, se tiver uma outra cessão de uso daquela área, de qualquer espaço lá na escola agrícola, a Câmara precisa ser novamente consultada. Eu entendo que sim, isso precisa ser consultada novamente, né? Porque agora voltou no estado anterior também, né? Entendeu? E naquela situação, houve o desmembramento, autorização para desmembrar os 9 alqueires de terra, então realmente precisa, desafetado, tudo, entendeu? Então, hoje voltou ao estado anterior. Muito bem. A gente começou falando sobre a taxa do lixo, a questão do transporte, da necessidade de transporte do lixo para um outro aterro sanitário de uma outra cidade, uma vez que o lixão está com sua capacidade esgotada. Eu quero fazer um link dessa pergunta com o que nós conversamos no começo, porque nós temos muitas reclamações de munícipes que trazem até os vereadores a questão das queimadas no lixão. Então, o lixão até então ele estava acessível a qualquer pessoa, sem muro, sem cerca. Tinha até um terreno, aliás, um portão, mas sem muro. Mas as queimadas eram recorrentes, eram constantes, e as reclamações, a gente percebia aqui entre os vereadores, que eram muitas. E desde o início deste mandato, tem proposições de sua autoria pedindo para que a Prefeitura tome providências em relação a essas queimadas recorrentes, até que se esgote de maneira definitiva o lixão. Sim, Flávio, você foi feliz ao manifestar que desde o início do ano passado a população vem sofrendo com essas queimadas lá no lixão. Abrindo parênteses, nós sabemos que esse problema do lixão são de vários anos,
entendeu? Nós sabemos disso, mas a cada mandato que passou, houve os trabalhos lá para que evitasse também essa constante queimada que, desde o ano passado, nós temos vistos. Sabemos que isso atrapalha constantemente a população, e por isso que a gente vem cobrando, vou falar para você, quase em todas as sessões que a gente vem cobrando nesse sentido. A gente já até foi colocado aqui em uma sessão há um tempo atrás, né? As fotos do estado precário daquele local, como você mesmo disse. Existe um portão, mas o portão não tem a cerca. Para que ter o portão se não tem a cerca no local lá? Então, realmente... É inusitado, para não dizer que é bizarro, né? Então, realmente, nós presenciamos a situação, tá? Sabemos que quase todo final de semana existe essa queimada lá que prejudica a população. E a gente vem cobrando, desde o ano passado realmente, que o poder público tome essas providências de evitar essas queimadas, mas até agora, infelizmente, infelizmente, não temos visto uma ação enérgica do poder público municipal para que isso possa sanar essa situação. Sabemos já que existe pendências até a ocorrência junto à delegacia, representação no Ministério Público feito por um munícipe, e até denúncia na CETESB. Mas, infelizmente, estamos sem nenhuma probabilidade de que o município possa cessar com essa situação lá no lixão. Bom, o vereador Zequinha Cavachi, apesar de não ocupar cargo na mesa diretora, ele participa de duas comissões permanentes que são muito importantes na tramitação do processo legislativo, que é a Comissão de Justiça e Redação e a Comissão de Finanças e Orçamento. É membro dessas duas comissões permanentes aqui da Câmara. E um projeto que tramitou e demandou muita análise, principalmente da Comissão de Finanças, foi aquele projeto em que a Prefeitura assumiu a dívida da Santa Casa com a CPFL. Tenho até aqui os números. Na ocasião da aprovação do projeto, foram R$ 5.664.706,20. Isso dividido em 60 parcelas de R$ 94.411,77. Então, a Prefeitura paga esse valor, R$ 94.411,77. Claro que isso acrescido de juros, que se tem a correção anual pelo IGPM, mas a Prefeitura assumiu a dívida da Santa Casa com a CPFL. A partir da aprovação, Zeca, nós tivemos várias proposições de sua autoria pedindo informações a respeito desse parcelamento, se a Prefeitura atrasou, se houve a cobrança de encargos decorrentes desses atrasos. Então, nos dê informações atualizadas sobre esse parcelamento, sobre as respostas dos seus requerimentos e indicações a respeito desse tema. Em primeiro lugar, eu quero esclarecer que nesse projeto fui contra também a aprovação. Entendo que, ao assumir a dívida da Santa Casa, a Prefeitura Municipal, ela abriu um precedente jurídico até para que os outros credores da Santa Casa pudessem também entrar com o próprio pedido para que a Prefeitura assumisse essas dívidas. Deixar aqui também esclarecido. O próprio Poder Judiciário, Flávio, o próprio Poder Judiciário negou, nos processos que a CPFL cobra à Santa Casa, as dívidas de contas de energia, que a Prefeitura figurasse no polo passivo, como codevedora. Então, se o próprio Poder Judiciário negou esse fato, eu entendo também que a Prefeitura Municipal de Itápolis não poderia assumir essa dívida da Santa Casa perante a CPFL. Nós sabemos que existe uma intervenção municipal da Prefeitura junto à Santa Casa, mas isso também eu entendo que não poderia ser responsabilidade da Prefeitura pagar essa dívida da Santa Casa. Então aí partiu algumas dúvidas, né? Inclusive foi objeto de alguns requerimentos, né, porque o primeiro requerimento não foi respondido de forma correta, ao meu ver. Precisei fazer mais 2 requerimentos, porque
Com a vinda de alguns documentos, o comprovante de pagamento das parcelas, foi verificado que 2 parcelas, a de 30 de setembro e de 30 de outubro, foram pagas fora do prazo legal. Foram pagas em novembro, junto com a terceira parcela. Então gerou dúvidas desse vereador, no sentido de que se o poder público municipal teve algum prejuízo, o erário público teve algum prejuízo, principalmente, com o pagamento atrasado dessas parcelas. A semana passada vieram as informações que não teve nenhum acréscimo, né? Não teve nenhum prejuízo ao erário público. Mas isso ainda estou analisando, nós vamos entrar no portal da transparência para que fique realmente configurado ou não se houve esse eventual prejuízo ao erário público. Então, houve o atraso de 2 parcelas, mas a informação preliminar, a resposta do requerimento foi de que não houve cobrança de juros, de multa, não houve nenhum encargo decorrente desse atraso. Isso, o Poder Público Municipal, através do secretário de Finanças, né, que é o responsável pela pasta, respondeu que não houve nenhum prejuízo. Mas isso também cabe a nós, vereadores, essa apuração, essa investigação, para que essa informação seja realmente confirmada. Então, vou fazer isso, né? A resposta chegou a semana passada, entendeu? No final da semana passada, então eu vou verificar isso para ver se essa informação realmente é concreta. A respeito desse parcelamento que a Prefeitura assumiu, para completar a informação, também está na lei que a CPFL instalaria alguns pontos de iluminação em LED nos postes das principais ruas aqui do município. Bom, alguma coisa a título de esclarecimento, na informação também no requerimento, que foi até um pedido de outro vereador, a instalação se iniciará agora em 15 de maio. A previsão, tá, no contrato... De instalação do LED. Dos LEDs. São 5.500 pontos. 5.500 pontos. Excluem-se praças, aí ficam só para as ruas da sede do município e dos 2 distritos. Isso, exclui, as praças públicas são excluídas. Mas ao redor da praça, que nas ruas, poderão ser feitas essas substituições. Mas o cronograma de início de substituição é para o dia 15 de maio. Está chegando. Bom, o vereador Zequinha Cavachi tem 3 mandatos, está no seu 3º mandato como vereador, teve 2 mandatos como vice-prefeito, também assumiu a cadeira de chefe do executivo de prefeito municipal. Aí eu estava procurando nos seus arquivos, Zeca, tem uma lei muito interessante sua, do ano de 2005, portanto, 17 anos atrás, que estabelece tempo de espera nas filas de banco. O tema é muito atual, porque a gente passa na frente dos bancos, sobretudo em dia que tem pagamento de aposentadorias, então a gente vê aquelas filas enormes, principalmente de pessoas idosas. Mas nós já temos, desde 2005, uma lei de sua autoria, creio que na época também subscrita pelo então vereador de Saciloto, Antônio Dinizete Saciloto, que é presidente da OAB, determinando 20 minutos como regra para tempo máximo de espera, podendo chegar a 30 minutos em casos excepcionais, como véspera de feriados prolongados, o dia após o feriado prolongado, dia de pagamentos de tributos municipais. Enfim, essa lei, na sua opinião, naquilo que você tem visto, ela é cumprida, a prefeitura segue essa lei, os bancos, sobretudo os bancos, não é? Porque uma lei, antes da fiscalização, os bancos precisam nela se enquadrar, não é? Flávio, você disse uma verdade, ela foi instituída, essa lei, em 2005. Imagina, 17 anos depois, tá, como funciona o atendimento bancário. Naquela época ainda, existiam mais funcionários que hoje nas agências bancárias trabalhando, entendeu? Porque hoje é tudo informatizado, automatizado, é verdade. Então existem menos funcionários. Então, cada ano, cada dia que se passa, esse atendimento piora. Então, há 17 anos, preocupado com a população, preocupado com o munícipe, foi um projeto de lei de minha autoria, e realmente junto com o então vereador Saciloto, nós propusemos essa lei para que obrigasse as agências bancárias a cumprir, em dia normal, o máximo na fila de espera de 20 minutos. Que o munícipe, né, o usuário do banco, ficasse no máximo 20 minutos. E 30 minutos no dia de pagamento, de impostos. Tá? Então,
A gente vê hoje, até hoje, realmente não vemos Esse dilema continua, né? Continua, depois de 17 anos, tá? Hoje isso é diário, você vai no banco, entendeu? Você vê essa fila, a gente fica aí 20, 30, fica às vezes 1 hora esperando no banco para ser atendido. E continua sem uma devida fiscalização. Inclusive, foi objeto também, como você disse, de uma indicação no ano passado. Este ano eu fiz um requerimento solicitando ao prefeito informações sobre o cumprimento dessa lei. E, infelizmente, como veio a maioria das respostas do Poder Executivo, ela não veio de forma adequada com todas as informações necessárias, porque solicitei se houve a fiscalização, se está tendo a fiscalização, se houve alguma imposição de multa, tá? E, infelizmente, até agora, o Poder Público Municipal, a Prefeitura, não informou nesse sentido. Mas nós vamos continuar batalhando em prol da população. Sabemos que a lei ela tem que ser cumprida, tá? Sabemos que muitas leis impostas, muitas leis não estão sendo cumpridas, tá? E, infelizmente, cabe nós, vereadores, cobrar que o Executivo coloque em prática essa lei. E um adendo também, falando sobre a lei do recolhimento dos carros. A gente vem realmente cobrando o Poder Público Municipal. Vários carros que a gente vê aí na rua, abandonado. Existe uma lei municipal para que seja recolhido esses veículos, né? Mas um pedido seu, em conjunto com o presidente Marcelo Francischetti, para que a Prefeitura cumpra a lei do recolhimento dos veículos abandonados. Há muitos veículos abandonados, é uma situação notória também. Zequinha tem feito vários pedidos. Existe uma lei municipal autorizando a Prefeitura a fazer a apreensão, o recolhimento desses veículos abandonados que ficam parados nas vias públicas. Isso, realmente nós fizemos essa cobrança, tá? Desde o ano passado também, e agora reiterada por mim e pelo presidente da Câmara, Marcelo Francischetti, tá? Que o Poder Executivo tome essas providências, cumpra a lei. Se existe a lei, ela tem que ser cumprida. Porque não é uma coisa que, eu não vou cumprir porque não traz problema nenhum. Realmente traz um transtorno para a população, veículos, principalmente na frente da casa de pessoas que não é nem o proprietário do bem, tá? Fica atrapalhando e, além de tudo, pode ser um criador do mosquito da dengue. Tá? Então, esconderijo de droga. Esconderijo de droga, isso também. A polícia reclama muito desse aspecto. Então, por isso que a gente vem cobrando o Executivo para que seja aplicada essa lei. Nós sabemos de algumas dificuldades, tivemos algumas informações que estão adequando a lei, entendeu? Que para colocar em prática, principalmente porque talvez não tenha um pátio próprio do Poder Público Municipal, mas que seja feita, então, a terceirização, né, desse local, para que possa realmente colocar em prática essa lei também. Bom, antes de encerrar a nossa conversa, o nosso bate-papo com o vereador Zequinha Cavachi, eu quero novamente pedir para você ajudar a expandir o nosso conteúdo nas redes sociais. Então, por favor, curta, compartilhe, comente no YouTube, no Facebook. Isso ajuda e faz com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Zequinha, conto também com seu compartilhamento nas suas redes sociais, que são bastante ativas, eu acompanho, percebo, YouTube, Facebook, Instagram também. Por gentileza, ajude a compartilhar. Muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco nesse bate-papo mais informal na 3ª edição do Pod Câmara, que é o podcast da Câmara Municipal de Itápolis. Flávio, eu que agradeço a participação, quero aqui reiterar ao presidente pela implantação de mais uma forma de comunicação que nós, vereadores, temos com a população. Pedir também para a população analisar o trabalho de cada nós, vereadores. Sabemos que temos essa dificuldade do trabalho, porque não depende do vereador em si, a aplicação de algumas regras, de alguma de legislação, tá? Mas eu agradeço esse espaço cedido pela Câmara Municipal e quero parabenizar o seu trabalho aqui também, de toda a equipe aqui da Câmara Municipal. Muito obrigado e vamos compartilhar. Muito obrigado, Zeca, muito obrigado a você que nos acompanha, porque a sua audiência é sempre um sinal de prestígio. Muito obrigado e até a nossa 4ª edição.